Olá Brasil, muito boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, edição desta segunda-feira. Só lembrando a você de todo o Brasil que já está acostumado com esse novo formato do Rede Família Esporte, com a sua participação ao vivo pelo telefone. Hoje, nessa segunda-feira, excepcionalmente, nós não teremos a participação pelo telefone e também pelo Facebook. Esse programa foi gravado durante o dia, né? Estive hoje em uma reunião na Federação Paulista de Futebol, trazendo aí algumas peças importantes para vocês, algumas negociações importantes. Com certeza amanhã nós teremos já muitas coisas legais para o ano de 2014, quem sabe aí a volta das transmissões ao vivo pela Rede Família, transmissões essas que marcaram a Rede Família durante 4 anos. Então hoje, excepcionalmente, esse programa foi gravado, então as participações que praticamente estão marcando esse nosso Rede Família Esporte em todos os dias, excepcionalmente não vão acontecer e a participação por Facebook também não. Estou recebendo hoje, nessa noite, para comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B, os principais assuntos envolvendo todo o Brasil, Serginho Moreira. Boa noite, Serginho. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, rodada movimentada realmente, aliás, muito boa, principalmente para o Cruzeiro, já a gente fala um pouco sobre isso. É verdade, já que você tocou no assunto de Cruzeiro, Corinthians e o Azul de Minas Gerais fizeram um jogo agitado no Pacaembu. As defesas se deram melhor e ficou mesmo no 0-0. Vamos ver como foi? Nos últimos 6 jogos, apenas um golzinho. E olha que no segundo tempo o time do Tite teve chance, viu? Mas quando a fase não ajuda, 0-0. O Cruzeiro segue disparado na liderança, com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Botafogo. O Corinthians não vence há 6 partidas. Acho que cada um tem que tentar fazer seu melhor na sua posição, mas daqui a pouco vai começar a sair gol e as histórias vão começar a voltar. O Serginho, destaque nesse final de semana foi para os goleiros, né? Em quase todas as partidas, os arqueiros foram os protagonistas, né? Por isso mesmo, nesse confronto entre Corinthians e Cruzeiro, não só o Cássio, mas também o goleiro da equipe do Cruzeiro foi protagonista de belas defesas. O Corinthians deu para perceber que melhorou bastante, pelo menos não pode falar que esse time que entrou ontem faltou vontade, pelo contrário. O time do Cruzeiro foi um pouco melhor no primeiro tempo, teve várias oportunidades da feitura do gol, o Cássio apareceu em no mínimo 3 delas com defesas potentosas. No segundo tempo, o Tite deu uma arrumada na equipe, o Corinthians dominou todo o segundo tempo, foi um jogo igual, é por isso que o 0-0 acabou permanecendo até o final. O Cruzeiro melhor na primeira etapa, com o Cássio sendo o protagonista desse primeiro tempo, e no segundo tempo o Corinthians melhor, sendo o Fábio fazendo também belíssimas defesas. 0-0 para esse Corinthians e Cruzeiro. Na briga dos técnicos aí, eu vejo que o Tite, ele acabou mexendo melhor, né? Verdade. A entrada do Júlio Batista no segundo não rendeu, tempo, né? Não rendeu, o time deixou de atacar, mas é importante frisar o seguinte, que o Corinthians não joga mal. A finalização que está com falhas, né? Eu acho que sim, o Tite deve estar perdendo um pouco a paciência com o Pato. O Pato, sim, eu acho que pode apresentar mais, a gente não sabe se é ansiedade. A ansiedade também já faz um tempo que ele está no Corinthians. Será que à noite, como é que será que anda a noite do Pato em São Paulo, né? Sabemos que a noite de São Paulo é maravilhosa, né? Será que está estragando o menino a noite de São Paulo já? Mas não, eu acho que, não sei, né? Aí o Romário também saía para a noite e jogava muito, né? Quer dizer, não dá para comparar. Agora o Pato, se isso é uma falha, tem que ser corrigida. Porque não dá para vir com a grana que ele veio para o Corinthians e não fazer gols. A função dele é gols ali, né? E também não dá para cobrar do Douglas marcar como o Jorge Henrique voltava para marcar. São estilos diferentes. São funções diferentes. Um é meia, o outro era aberto pelo... mas um então, atacante aberto pelo setor direito. Mas essa marcação que o Jorge Henrique, por exemplo, fazia, o Corinthians perdeu. Os laterais hoje não marcam tanto. O Jorge Henrique, na época, também não marcava tanto, só que o Jorge Henrique voltava para ajudar. Recompunha o setor de meio. Foi criado um formato que deu certo, né? E a gente percebe que agora não se encontra essa solução. E tem um detalhe, hein? O Botafogo que perdeu essa chance de diminuir para 5 pontos essa diferença, né? Acabou perdendo o jogo e o Cruzeiro com esse empate acabou aumentando para 8 pontos a diferença para o segundo colocado. E tem uma coisa aqui, não sei se você concorda, eu acho que foi pênalti do Gil lá.
Então, mas também teve outro lance no segundo tempo também, em cima do jogador do Corinthians, em cima do Pato também, que acabou não dando. Eu acho que são lances de interpretação, ali não vejo dessa maneira não. Ele tentou visar a bola ali, acabou não ocorrendo. Pode até ser que deveria ter marcado pênalti, se marcaria não seria absurdo nenhum. E esse buchicho todo do Tite pro Inter de Porto Alegre, o Mano Menezes, então, você acha que é só politicagem não, de eu bastidor? acho que não. Ou... Se tivesse perdido ontem, eu acho que a coisa seria diferente hoje. Hoje nós estaríamos comentando com certeza a demissão do Tite, ele com certeza entregaria o cargo e possivelmente Mano Menezes estaria assumindo o cargo do Corinthians. O certo é que até o final do ano o Tite cumpre o seu contrato, até dezembro, que é o contrato do Tite. Dependendo eu dos acho resultados. que em 2014 Tite não renova mais com o Corinthians. Até Independente porque dos está resultados, vendo, você acha? eu acho que está havendo um desgaste, né? Esse desgaste é natural da profissão, Serginho. Eu acho que toda profissão tem um desgaste natural. E o Tite já há algum tempo no Corinthians. E esse desgaste vai acontecer. A não ser que o Tite repense tudo o que ele pensa sobre futebol. Os reforços venham para melhorar, e eu acredito que venha muitos reforços já para 2014. O Corinthians vai se fortalecer muito, até porque jogando a nova arena, tendo um estádio novo, o Corinthians vai querer com certeza mostrar para o mundo a força que tem. Então a diretoria já está trabalhando para que reforços de peso venham para o ano que vem. Por isso que ninguém está mexendo nos cofres agora, vai aguentar com esse time até o final do ano. Se der para beliscar mais um títulozinho, sim, uma classificação para a Libertadores seria fundamental, porque o ano que vem a renovação vai ser muito grande. Jogadores que hoje são considerados velhos, que também acho que precisa dar uma renovada nessa equipe, até pode permanecer com esses jogadores acima de 30 anos, não tem problema nenhum. Só que eu acho que você tem que ter opções mais jovens para aguentar essa correria toda, essa parte física. E depois, aos poucos, você vai encaixando os medalhões para dar essa... é importante, existe muito já importante, histórias e mais histórias, né? O time do Corinthians é um time, eu acho que, com a idade um pouco elevada. O Edenilson talvez assuma uma condição de meio campista mesmo. Não, eu acho que não. Eu acho que ele rende muito mais no lateral. Pelo menos agora, né? Não, agora sim. Na falta Alessandro, eu acho que não volta mais. O Alessandro chega no final do ano, ele vai com certeza aposentar. O Alessandro deve se aposentar no final do ano. Tem um cargo já na diretoria do Corinthians já esperando o Alessandro, que também já vem sendo preparado para isso. Então, para ele vai ser fundamental. O Corinthians vai ter que se reforçar nas duas laterais. Só tem o Fábio Santos e o Igor. Mais preocupante é na direita, que não tem ninguém. Né? O Edenilson não é lateral, e sim o meia. Mas o Edenilson deu tão certo na lateral que ele já poderia até repensar a sua carreira a partir de agora. Quantos jogadores não deram certo, não só na seleção brasileira, mas no mundo, casos, né? Trocando de posição e se adaptou. Como o Corinthians tem muitos volantes, né? E aí ele teria menos chance hoje de jogar no meio-campo como na lateral, eu acho que deveria se fixar, porque está indo muito bem. O Corinthians sem o Edenilson hoje no lateral, perde muito. E desses desfalques todos, eu acho que o que mais faz falta hoje é o Renato Augusto. Esse sim. Que é um jogador que veio, resolveu a situação no meio-campo, mas infelizmente acabou sofrendo uma contusão aqui, outra lá. E contusões engraçadas, né? Não é uma contusão de jogo, né? É uma fratura, sabe? São coisas que não acontecem normalmente, né? Verdade. E isso acabou tirando o Renato Augusto, que eu acho que arrumou ali, mais do que o Guilherme até. Né? Eu acho, Serginho, que o Guilherme hoje está fazendo mais falta que o Renato. Na marcação. Na marcação, porque hoje você não tem mas um jogador... Mas na armação o Renato é... Sim, mas hoje você percebe, quem que o Tite está tentando? Está tentando com o Maldonado, está tentando com o Y, já tentou com outros jogadores. Quer dizer, eu não acho o parceiro ideal para o Ralf na marcação. O Maldonado, que nesses dois jogos deu uma equilibrada bastante e deve permanecer como segundo volante. De marcação também, deu uma equilibrada boa. O Corinthians ganhou bastante com a marcação do Maldonado. Criticado muitas vezes, mas o Maldonado resolveu esse problema de segundo volante do Corinthians. Eu acho sim. Lógico que vai faltar alguém para jogar, revezar com o Danilo. E esse cara é o Renato Augusto. Lógico que em alguns jogos o Renato vai ser muito mais importante que o próprio Danilo. O Danilo, sim, eu acho que nesse caso é banco, que nem numa dessas. Você deixa o Danilo no banco. Você tem o Renato Augusto, você joga o Renato Augusto aberto pela esquerda. Ele e o Douglas. Cansou o Douglas. Ontem o Douglas, no final do jogo, estava extenuado. E como o Tite não tinha mais o que fazer, teve que mantê-lo. Quer dizer, se você tem um jogador no banco de reservas à altura, você troca por um Danilo, um Douglas por um Danilo, o time volta a ganhar em qualidade. Não, o elenco sem contusões, eu acho que fantástico. É um dos melhores elencos do Brasil. Concordo contigo. Mas infelizmente eu acho que o Corinthians tem muito azar também nesse Olha, você tem uma ideia. Perdeu o Alessandro, perdeu o Fábio Santos pro lado esquerdo, perdeu o Guilherme, perdeu o Renato Augusto. Quer dizer, são jogadores essenciais para o Tite. É a espinha dorsal do time.
E as saídas também de Guerreiro para a seleção. Sim. Isso tudo vai somando, né? Vai, claro que vai. Negativamente, né? Eu acho até, Serginho, não sei se você concorda, o Tite, ele precisa ter opções de como montar melhor o time. E ter uma segunda forma de jogar também, né? Mas isso é o mais importante. Alguém aí pode falar pra mim depois, Guina, mas é difícil você arrumar um jeito de jogar diferente? Demora tempo. Mas se você não testar, você tem um Kleber zagueiro, que já jogou como um terceiro homem na Ponte Preta, já fez muito isso. O próprio Paulo André também já fez isso. O Gil já jogou na França assim. Então qualquer um desses três que você coloca como na sobra, você ganha em qualidade o time. Até o Paulo André, que é um pouco mais lento, você podia jogar ele na sobra. Você bota o Gil de um lado e o Kleber do outro. O Chicão jogou sempre na sobra, e o Chicão nunca teve velocidade. Foi sempre Mas é um jogador que sempre ali, quando dava o bote certo. Então, quer dizer, você coloca um estilo desse jogo, do jeito que o Corinthians está jogando, com 3 zagueiros, você ganha na marcação, porque você tem os laterais soltos, tanto o Igor na esquerda quanto o Edenilson na direita, não são homens de marcação. O Corinthians está sofrendo gols. Por causa disso, não tem mais aquele equilíbrio defensivo que tinha com o Fábio na esquerda e com o Alessandro na direita. São jogadores muito mais de marcação. Sim. Então o quarteto ali era aquele quarteto obediente. Não saía para o jogo. Mas apesar do Corinthians ainda ter uma das defesas menos vazadas, né? É a defesa menos vazada. Mas é o pior ataque também, né? Não é o pior, mas está Assim, entre os piores. Entre né? a comparação com outras equipes. Então, quer dizer, qual o problema maior que o Tite tem que fazer hoje, né? Acertar esse ataque, a pontaria do ataque e fazer com que o meio de campo para frente ajude na marcação. Essa é a deficiência que a gente percebe no Corinthians hoje. É né? verdade. E agora, o Campeonato Brasileiro, acho que pro Corinthians já era, né? Não, o Campeonato Título não. Você pode tentar buscar Ali Libertadores, tem duas formas agora. O Corinthians é o único ainda, o único paulista, na verdade, que tem a condição de buscar. Tem 2 competições. É o melhor paulista colocado. Então, tem 2 opções para buscar a Libertadores da América. A Copa do Brasil, que se inicia agora na próxima quarta-feira. Pega o Grêmio em casa. Eu acho que o Grêmio está pior do que o Corinthians. Tem um elenco de qualidade, não tem jogadores tantos jogadores no DM, mas em termos de jogo, e a rivalidade, sem padrão nenhum. Você vê o Grêmio jogar, dá dó. Grêmio e Internacional, os dois times têm uns melhores elencos hoje, ao meu ver, do Campeonato Brasileiro. Não tem padrão de jogo nenhum. Renato Portaluppi e Dunga, sinceramente, esses dois, não dá para dirigir o São Caetano aqui de São Caetano. Bom, agora pela Copa do Brasil, você acha que passa fácil pelo Grêmio, então? Não, fácil não. Vai ser aquele jogo mordido, difícil, porque o Grêmio também é aquele time encrenqueiro. Tem que fazer o jogo aqui em casa, na quarta-feira. Fazer o resultado no Pacaembu quarta e ir jogar fechadinho lá na Arena do Grêmio na outra semana. Porque senão, se deixar para resolver tudo lá na Arena do Grêmio, vai ser difícil. Vai ser complicado. Infelizmente, o 0x0 foi muito melhor pro Cruzeiro. Sem dúvida. Principalmente em função da derrota do Botafogo. E fora de casa, o empate, super tranquilo pro Cruzeiro. É verdade. Já que nós estamos falando em reformulação do Corinthians, né, de olho no restante do Brasileiro e na Copa do Brasil, o Corinthians corre atrás do tempo para trazer a última contratação da temporada, um lateral direito. Veja quem é. Pensando em suprir o buraco no elenco alvinegro, com a contusão do lateral Alessandro, Tite pediu uma opção para a lateral direita, já que Edenilson deve atuar como segundo volante. Assim, a diretoria do Corinthians negocia com Diego Macedo, de 26 anos, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Bragantino. Ele deve assinar contrato nos próximos dias. Serginho, Diego Macedo, lateral do Bragantino, bom lateral. O Corinthians não tem esse lateral direito. Não, tem pelo menos meio, na verdade, que é o Edenilson, que não é lateral. Tá quebrando o galho. Mas na falta do Edenilson, não tem ninguém para jogar. Então, Diego Macedo é um jogador experiente, vem para suprir essa lacuna até a contratação de um outro mais experiente. E nesse acordo, a gente percebe que tem um acordo bem entrosado até entre Corinthians e Bragantino. Marquinhos, né? Chedina. Teve um acordo ali, né? Com certeza. E se o Corinthians continuar dando sorte com esses acordos, porque Romarinho, o próprio Paulinho, são jogadores que vieram da mesma equipe. Quer dizer, se der sorte, né, vai estar fazendo uma belíssima contratação. Agora, taticamente, isso tem que ser muito bem pensado. Eu acho que é uma solução para uma deficiência. Eu acho que o Tite já é emergencial. Está sendo pontual, né? Isso. Aonde é a falha? É aqui, tá. Então vamos trazer um cara para botar aqui. Para corrigir o nosso problema. Porque daí ele pode, nessa ausência do Guilherme, que nem você falou, desloca o Edenilson para o meio de campo, que joga bem, tem um bom passe, chega bem com qualidade.
você pode jogar o Diego Macedo na lateral e desloca para suprir essa função de falta de volante. É uma boa aquisição, um bom conserto, diríamos assim, para a atual situação do Corinthians, que precisa vencer, na verdade. Já não está nem buscando título mais, mas vencer para ainda convencer que o Tite é um bom técnico e que tem um bom elenco em mãos. Eu acho que não é nem convencimento, acho que o Tite não precisa mostrar mais para ninguém, viu, Serginho? Eu acho que o problema não é em si o Tite. Se eu sou dirigente do Corinthians, eu não mexo no Tite. Eu mantenho, por mais que a gente de vez em quando a gente bata um pouco, o Tite, a gente bate porque ele é um pouco cabeça dura. Ele é cabeça dura, ele é cabeça dura. Quantas vezes a gente vem falando, Tite, pelo amor de Deus, você tem um belo time na mão. Mude a forma de jogar, tem alternativa, mete um terceiro zagueiro. Não custa nada tentar. Não vai custar para ele nada tentar. Vocês são tentativas. Agora fica sofrendo com 0-0, fica um time tão bom que nem o do Corinthians, ficar jogando o time para só defender, só para marcar. É difícil, Você citou o Kleber, tem a opção ainda do próprio Ramírez voltar pro Corinthians. O Ramírez não vai poder jogar. Agora não. Mas sim, mas são jogadores que tem um valor, né? Sim, claro. Seria fundamental agora nessa parte do time tá faltando meia, né? O Ramírez, na verdade, ele arrumou confusão na ponte, né? Mas eu acho que ele tava arrumando confusão para sair mesmo. Né? Já pensando nisso, já tá praticamente que entregando os pontos, né? Mas eu acho assim, o Corinthians tá levando vai ter que levar em banho-maria, não tem risco, na minha opinião, de rebaixamento. É lógico que precisa arrumar uma forma de se classificar para a Libertadores, que acho que é esse o objetivo maior da diretoria, do técnico e do torcedor também. O foco agora vai se voltar, tudo, não tem dúvidas nenhuma, para a Copa do Brasil. Esse vai ser o foco do Corinthians para a Libertadores da América. Vamos ver os gols da 23ª rodada do Brasileirão. Põe na tela. Depois de 3 vitórias, Muricy Ramalho fracassou pela primeira vez na volta ao São Paulo. E foi um ex-São Paulino que freou a reação tricolor. Rodrigo, de falta, aos 44 do segundo tempo, garantiu mais 3 pontos para o Goiás. Que azar do Rogério Ceni, hein? Jogando em casa, o Santos derrotou o Criciúma. Thiago Ribeiro e William José fizeram 2-0 no primeiro tempo. Os catarinenses diminuíram com Tony e ficou assim na Vila Belmiro. Santos 2, Criciúma na zona de rebaixamento 1. No Maracanã, o Botafogo saiu na frente com Edilson. Mas o Bahia reagiu com Fernandão e Obina, que obteve a virada aos 40 minutos do segundo tempo. Final, Botafogo 1, Bahia 2. Com a derrota, o Botafogo viu a distância para o líder Cruzeiro ser aumentada em 8 pontos. E pior, o Atlético Paranaense, que acabou vencendo na rodada, está agora a apenas 1 ponto do time do técnico Oswaldo de Oliveira. E nós temos que seguir o trabalho, não nos abalarmos e tentar já no próximo jogo nos reabilitar. No sábado, também no Maracanã, Lincoln abriu o marcador para o Coritiba. O Fluminense empatou com o zagueiro Gum. Final, Fluminense 1, Coritiba também 1. Já em Belo Horizonte, o Vasco se manteve na zona do rebaixamento. Fernandinho abriu o placar para o time mineiro. O mesmo Fernandinho cobrou falta. A bola desviou em Rafael Vaz e entrou. Final, 2-1 para o Atlético Mineiro. O Vasco está em 18º lugar. Em Curitiba, debaixo de muita chuva, cruzamento de Ederson e Paulo Baier marcou. Final, Atlético Paranaense 1, Ponte Preta penúltima colocada 0. Em Novo Hamburgo, Diogo cruzou para Wanderson fazer de cabeça. Final, Internacional 0, Portuguesa 1. A derrota deixou o Inter em 5º lugar, distante do G4. Já a Lusa se distanciou da zona do rebaixamento. Serginho, tá aí os gols do Brasileirão, os resultados importantes. A Lusa praticamente dando adeus a esse fantasma do rebaixamento. Acabou vencendo o Internacional lá no Sul por 1-0. É um jogo extremamente difícil para a Portuguesa. Todo mundo imaginava que a Portuguesa não conseguiria fazer o resultado. Foi lá, venceu por 1-0. São Paulo, dando essa melhora toda, enfrentando uma boa equipe. Todo mundo falou, né? Tiraram o sarro, né? Cantaram aquela musiquinha. Ê, Goiânia! Para os torcedores do Corinthians, né? Tá vendo? Paga a língua! Paga a língua! Agora, Rogério Ceni, ao meu ver, fui goleiro também, montou a barreira errada. Para quem vai bater forte, você não pode dar o canto pro cara. Se você vai bater ela enviesada ou pro lado de dentro do pé, tudo bem. Você tira o canto do jogador, você obriga ele a mudar a forma de bater. Mas você dá o canto pro cara que chuta uma pancada que nem o Rodrigo, é pedir para tomar o gol. Achei que a falha do gol tem que ser responsabilizada e certamente em cima do Rogério.
E o Vitor, hein, Serginho? O que é aquilo? Que cara? frango! Não, as pessoas até têm, principalmente no título da Libertadores, cobrando o Vitor na seleção. E você imagina se ele comete uma falha dessa na seleção? É uma falha para encerrar a carreira, quase. Né? Infelizmente, ele que é um bom goleiro. Excepcional goleiro. Mas aquela história, ninguém dele. É perfeito. Então, ninguém é perfeito. É aí que eu falo. Muitas vezes aí começaram na semana passada, semana retrasada, pegarem no pé do Cássio. Pega um goleiro desse tamanho, sai mal, toma o gol de falta também. Achei que ele falou contra a Ponte Preta no gol. Todos esses comentários são perfeitos. Agora eu quero ver o que vão falar do Vitor, que é goleiro de seleção brasileira, e tomar o peru. Agora, eu acho que o Cássio nunca tomou um peru desse aí, jeito, no meio das pernas também não. E o Rogério Ceni, vamos falar, né? Na verdade, não foi falha dele o gol em si, né? Deu um azar desgraçado. Eu achei que foi, bater na trave. Não, pegar na trave nele. Não, mas eu achei que foi falha dele. Não, talvez na montagem da barreira. Não, mas é aí que tá. Mas a bola, quando pega na trave e volta, pega no... Isso é azar. Sabe por quê? Porque ele tomou o gol, Serginho, no canto dele. Carlos na Copa de 84? Então, 82, né? 86. Ele tomou o gol no canto dele. Se ele toma esse gol no canto contrário dele, tudo bem. Sem problema nenhum, nós estaríamos aqui justificando. O problema é que ele armou a barreira, ele era para ter colocado a barreira no lado direito dele, né? Se posicionando o goleiro de frente. De direito dele, ele posicionou a barreira. Ó o peru. Foi mesmo. Ele colocou a barreira no lado oposto dele. Tentou alto o peru. Para evitar com que alguém... Mas no Goiás não tem ninguém. Olha aí, ó, ele não teria que ter batido, ele sabia que o Rodrigo ia bater essa falta. Quer dizer, se não sabia, faltou o quê do Rogério? Conhecimento. Menosprezou o Rodrigo. Ele fez a barreira cobrindo o lado esquerdo dele. Não pode. Você faz isso para evitar com que o jogador bata com o lado de dentro do pé. Aí sim, você tira, você obriga o cara a bater forte. Foi excesso de confiança. Tá vendo? Só tinha o Rodrigo para bater. É impossível que o Rodrigo já fez vários gols como esse no campeonato. É impossível que o Rogério Ceni não tenha já consciência de que o Rodrigo só bata assim. E ele deu o canto pro Rodrigo. Foi excesso de confiança dele. Mas não pode. É a velha história do vem em mim, bola. Vem em mim que eu pego fácil. Ela pegou mesmo. Não pode acontecer isso. Não pode. Um goleiro da experiência como o Rogério, infelizmente, não pode falhar do jeito que o Rogério falhou. E uma coisa ficou comprovada agora, né? E o que vinha se discutindo. O São Paulo, com essa derrota, prova o quê? Que vai ter que brigar até as últimas rodadas para não ficar na zona do rebaixamento. Então, rapaz. E de um outro lado, mostra o quê? Que quietinho ali, de forma mansa, Bahia, Goiás, correm por fora e podem chegar no G4. Pode, claro que pode. Já embolou tudo porque o Grêmio não quer saber de jogar. O Internacional menos ainda. Quem está se desgarrando um pouquinho são os três, né? Cruzeiro, Botafogo e Atlético Paranaense. Os três estão se desgarrando lá na frente. O resto tá tudo num bolo só. E tem uma coisa também, se o Atlético Paranaense tropeçar, assim como o Botafogo tropeçou, mais uma ou duas rodadas, o Cruzeiro pode já começar a treinar como é que vai levantar a taça, como é que vai colocar a faixa. Tem muito jogo ainda, Serginho, calma. Tem muito jogo. O Corinthians já demonstrou ontem como é que se joga contra o Cruzeiro. Calma, que o negócio também não é bem assim. A gente já viu muitos clubes fazendo reviravoltas grandiosas dentro de campeonatos brasileiros. Mas foi uma rodada diferente. Foi diferente. Isso é que precisava. Poucos gols. Estava muito na mesmice, né? Eu também achei. Achei que muito poucos gols. Eu acho que os clubes estão começando a dar aquela... Uns estão lá em cima, tá dando aquela caidinha fisicamente, tecnicamente. Isso é muito importante. Uma boa notícia para a democracia esportiva no Brasil. Na última semana, o Senado aprovou em medida provisória o fim do mandato vitalício aos dirigentes esportivos. Até que enfim! Notícia maravilhosa como essa não poderia ter. Se não receberem veto do presidente Dilma Rousseff, as regras entrarão em vigor em 6 meses. Acompanhe. Será? A medida provisória aprovada pelos senadores estabelece mandato máximo de 4 anos para os cartolas e possibilidade de apenas uma reeleição. Marido, mulher ou parentes de até 2º grau ficam proibidos de concorrer aos cargos. A CBF e o Comitê Olímpico Brasileiro estão entre as confederações atingidas. O texto ainda precisa ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Serginho, esse final de ano não poderíamos ter uma notícia tão boa como esta, que até que enfim alguém acordou e viu que o esporte brasileiro necessitaria de uma reformulação, começando pelos seus dirigentes. Até a Hortência estava lá? E a Hortência sempre foi séria, né? Eu acho que estava sendo, né, desumano essa coisa de dirigentes, de presidentes de clubes,
esticarem os seus mandatos, até passando por cima de estatutos internos, para poderem se reeleger e continuar com a maracutaia toda dentro de um clube de futebol e uma delegação, qualquer tipo de esportes assim. Então, até que enfim, isso não vale só para o futebol, nós estamos citando o futebol, mas é para todos os esportes. CBF, CBD, exatamente. Confederação Olímpico. Brasileira de Judô, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Confederação Brasileira de Futsal, todas essas presidências estão dentro desse projeto. Tomara que não tenha ninguém que vá na cabecinha da Dilma, na orelhinha esquerda ou direita da Dilma, e que tente fazer alguma coisa por debaixo dos panos, por trás de todos, para tentar vetar isso. Seria um escândalo para a nação brasileira a presidenta Dilma, vetar um projeto espetacular como esse. Aliás, esse projeto já deveria ter sido votado já há anos e anos atrás, para evitar esse continuismo no esporte brasileiro que vem assolando o nosso esporte. A gente vê aí grandes confederações assolando, né, o espaço físico maravilhoso, que tem muito dinheiro, e os atletas cada vez mais sem dinheiro e sem estrutura para treinamento. Nós vamos ver até que ponto agora Ricardo Teixeira, quem mais? O próprio José Maria Marim tem essa influência ali junto à nossa presidência da República, né? Mas, mesmo que não se resolva agora, eu acho que a movimentação, isso que é importante. Está tendo uma movimentação, né, para tentar mudar alguma coisa. O próprio Romário falando aquele monte de coisa lá, né, eu acho que ajudou bastante também nessa motivação aí, essa necessidade. Por quê? O futebol e o esporte sempre caminhou com uma política paralela, né? Uma política paralela, a gente percebe no TJD, por exemplo, algumas decisões que é obrigado os jogadores, dirigentes a ir para a justiça comum. Isso, a justiça é justiça, acho que tem que ser igual aqui, igual lá. Eu acho uma ótima iniciativa, vamos torcer para que realmente pensem um pouco, né, nessa forma política de trazer benefícios para o futebol, para o basquetebol, para o voleibol, enfim, todas as modalidades que a gente tem perdido muito espaço, né? Uma prova disso, o basquete masculino agora, a primeira vez vai ficar fora de uma Olimpíada se não for convidado. Pode ser que seja convidado. Mas eu acho que alguma coisa está caminhando por ser país bastidores, sede, né? Mas que foi vergonhosa essa campanha no Brasil na Copa América lá do basquetebol. Foi vergonhosa. Aliás, falar nisso, só para fazer um parênteses aqui, sim. Mandar um abraço pro técnico Zanon, que conseguiu 2 vitórias. Ele ganhou 70 pontos praticamente. Amigão nosso. Da República Dominicana. Tá fazendo um trabalho excelente. Mas ganhou de quem? Ganhou de time fraco. Tá, o Brasil, o masculino, perdeu para seleções fracas também. Mas parabéns ao Zanon pelo trabalho que ele começou a desenvolver junto à seleção brasileira de basquetebol feminino. Eu acho que o que falta na seleção masculina sobra na seleção feminina. Vontade de disputar a camisa amarelinha. Tem muitos jogadores da seleção masculina que não querem nem saber, né? Estão na NBA, estão ganhando os milhões de lá e não querem jogar na seleção brasileira. Falta um pouquinho de hombridade a esses jogadores que lá fora estão. Atenção, você de casa, prepare-se para participar da nova promoção do Portal de Voz. A promoção Faça a Festa. Vai ligando no 0 Operadora 19 99 645 0917. Repetindo, 0 Operadora 19 99 645 0917. Agora, todo dia você vai faturar prêmios de R$1.000. Toda semana tem prêmio especial de R$6.000. E calma, hein? Tem mais. Um prêmiozaço de R$60.000 por mês. Isso mesmo, R$60.000 por mês. Já imaginou 60 mil aí no seu bolso? Gente, são muitos prêmios. Para participar é muito fácil. Ligue agora no nosso portal de voz, 0 Operadora 19 99645 0917. Escolha a opção 7, faça a festa e participe do nosso jogo de perguntas e respostas. Quanto mais você responder, mais chances você tem de ganhar. 99645 0917. Não se esqueça de digitar a opção 7. Só na opção 7 você confirma todas as perguntas e respostas e você vai fazer a festa com a Rede Família de Televisão. Prêmios em dinheiro para você. Participe! Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com o Rede Família Esporte.